Fomos Testemunhas de Jeová. Olá, tudo bem? É um prazer falar com você. Meu nome é Juliano, do canal Seja Católico, ex-testemunha de Jeová. Primeiramente, a minha vida religiosa originária, né, como testemunha de Jeová, e por que eu decidi sair daquela religião. É o seguinte, eu nasci numa família de testemunhas de Jeová, eu fui criado lá dentro. Desde muito pequeno eu sempre li a Bíblia, então eu sempre tive muita intimidade com a Sagrada Escritura. Por conta das minhas características pessoais, facilidade com leitura, estudo, pesquisa, aprendizado, oratória, extroversão, sociabilidade, etc., sempre se esperou muito de mim dentro da organização das Testemunhas de Jeová e, em contrapartida, eu, como qualquer outro varão batizado, fiel batizado, o que eu mais queria era servir a organização das Testemunhas de Jeová da melhor maneira possível e progredir na carreira lá dentro até o nível mais alto que eu pudesse. O mais longe que eu consegui chegar foi ser pioneiro auxiliar por tempo indeterminado ao longo do ano de 2009 e também ser servo ministerial entre os anos de 2010 e 2011. Para quem não sabe, o pioneiro auxiliar é um evangelizador que assume o compromisso de trabalhar naquele serviço de pregação pública, de casa em casa, nas ruas e etc., por um período mínimo de horas por mês. No meu caso, em 2009, o requisito era de 50 horas mensais. E o servo ministerial, para quem não sabe, é o ajudante dos pastores, dos anciãos, né? Aquilo que em outras denominações se conhece como diácono. Eu não cheguei mais longe na organização das Testemunhas de Jeová por dois motivos, basicamente. Primeiro, por causa da idade. No período em que eu estava melhor, em que eu estava de bem com a organização, eu não tinha a idade necessária para atingir certos cargos, certos privilégios lá dentro. E, principalmente, o segundo motivo, esse é o mais importante de todos, é a minha personalidade. Eu acabo não aceitando obedecer certas ordens ou participar de certos projetos, e por isso eu acabei rapidamente sendo marcado com uma tarja preta, né? E acabei sendo mal visto, não pelos fiéis em geral, eu sempre tive uma boa reputação pelas pessoas em geral, mas pela liderança, né? Pelos pastores, pelos anciãos da congregação ou das congregações às quais eu pertenci. Os motivos que me levaram a sair da organização das Testemunhas de Jeová foram basicamente dois. Quando eu saí da organização das Testemunhas de Jeová, eu tinha de 30 para 31 anos, foi no ano passado. Os motivos que me levaram a sair foram dois, basicamente. Depois de adulto, casado, chefe de família, etc., eu comecei a enxergar de uma maneira muito clara injustiças acontecendo de uma maneira recorrente dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Pessoas assim mais fracas, mais frágeis, pecadoras, que procuravam os pastores, a liderança, e confessavam os seus erros, procurando receber ajuda, conselho, acolhimento, disciplina, correção. Essas pessoas, elas não eram acolhidas, pelo contrário, elas eram maltratadas, humilhadas, envergonhadas, e sempre que possível elas eram excluídas da congregação, ao invés de serem acolhidas e cuidadas como Jesus mandou fazer, né? Ao mesmo tempo, outras pessoas que passavam pela mesma situação, mas que eram melhor relacionadas ou que tinham certos cargos dentro da igreja, certas posições, elas eram tratadas de uma maneira diferente, elas eram tratadas de uma maneira muito melhor. E isso acabou me deixando de orelha em pé. Eu tirei vários anos refletindo e observando, tentando entender por que aquilo acontecia daquela maneira, e eu descobri pelo próprio material das Testemunhas de Jeová, que é muito vasto, que os pecadores, essas pessoas mais frágeis, elas são consideradas inconvenientes, elas são consideradas um estorvo para a organização, um estorvo do qual a igreja precisa se livrar o quanto antes, de qualquer forma possível, para que elas não atrapalhem, né? Não é preciso ser nenhum gênio para saber que essa atitude é oposta à atitude de Jesus, né?
ele procurava especificamente os mais pecadores e os mais fracos, né? Ele procurava cuidar dessas pessoas, converter essas pessoas, ajudar, purificar, pastorear, acolher e etc. E como essa visão errada é uma visão errada da organização das Testemunhas de Jeová, ela não era uma coisa eventual de momento, mas ela era uma coisa sistemática, ela fazia parte da doutrina central desde o início das Testemunhas de Jeová. Eu vi que era uma coisa que eu não podia nem relevar e nem justificar, né? E muito menos desconsiderar. Eu também comecei a perceber que havia um vício insanável na organização das Testemunhas de Jeová, né? Os fiéis, eles sempre precisavam assinar diversos documentos, tanto para entrar quanto para permanecer na organização, né? Só que eles nunca podiam ficar com cópias desses documentos. Ou seja, né, a organização, ela a qualquer momento, ela pode se aproveitar de uma coisa bem feita por você, simplesmente mostrando documentalmente que você é um membro da igreja. Então ela reclama aqueles méritos para ela. Mas ao mesmo tempo, ela também consegue apagar da sua história qualquer pessoa que seja inconveniente, fingindo que essa pessoa nunca existiu, né? E se isso simplesmente pelo fato de que o fiel não tem como comprovar documentalmente o seu pertencimento à organização. Ou seja, uma relação de absoluta confiança do fiel com a organização, mas absoluta desconfiança da organização para com o fiel. E, além disso, eu junto com o meu avô, eu falei que tinham sido 2 motivos, na verdade foram 3, né? Além disso, junto com o meu avô, eu sofri perseguição religiosa por ser testemunha de Jeová junto com ele, num caso que acabou indo parar até no Poder Judiciário. E assim, desde sempre, a organização, ela nos ensina o martírio, que você precisa estar disposto a entregar tudo em prol da organização, mesmo a sua própria vida. Você não pode fazer caso de perder sua própria vida em prol da organização. Mas naquele momento de martírio para mim e para o meu avô, onde a gente mais precisou da organização, ela não nos ajudou em nada, ela fingiu que não nos conhecia. Então ela não nos ajudou com advogado, sequer com testemunhas que pudessem falar a nosso favor nos respectivos julgamentos, e nem com coisa nenhuma. Como quem não confia não é confiável, princípio básico, quando eu vi de uma maneira peremptória que a organização das Testemunhas de Jeová, a que eu tanto amava, ela não tinha nenhuma confiança em mim, eu acabei perdendo totalmente a confiança nela e decidi sair. Essa é a versão resumida da minha conversão. Caso você queira entender melhor alguns detalhes, queira ver o aprofundamento de certos fatos que eu mencionei aqui, você pode vir na descrição desse vídeo e clicar no link que eu coloquei, que foi um vídeo da live, que tem aí 2 horas e 49 minutos, se eu não me engano, quase 3 horas, onde eu explico melhor todas essas situações. Essa aqui é a versão resumida. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e fique com Deus. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.